Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais este vídeo no qual eu discuto mais um capítulo do livro Elementos de Ritmo-Análise, do Henri Lefebvre. Este é o capítulo 6, intitulado As Manipulações do Tempo. O Lefebvre começa este capítulo com uma crítica à separação entre tempo e espaço, que perdurou até a época moderna, sendo o espaço um domínio do humano e o tempo um domínio do Senhor. Essa distinção está atualmente em vias de dissipação, privilegiando uma visão mais integrada do tempo e espaço. Há uma lacuna, a história dos ritmos, até o momento ignorada, como também são ignorados a história da história e a história do tempo. Ou seja, Lefebvre está se referindo às múltiplas camadas de uma determinada concretude. No caso da história, a história é escrita numa determinada época e ele reclama ou reivindica que também haja uma história da própria história, situando no contexto de cada época como que aquela história foi escrita. E a história do ritmo, a história do tempo, também está faltando. As concepções sobre o tempo mudaram e estão presentes, então, nessas manipulações. Há, talvez, um ritmo da história, marcado pelas memórias alternadas com esquecimentos. Isso representa um ciclo, um ritmo. Em seguida, há uma crítica ao que vem sendo entendido como o poder maléfico do capital, sendo que este se alimenta do desprezo à vida, do desprezo ao corpo, do desprezo ao tempo de viver. Tal desprezo se apoia em uma ocultação da ética, ocultação do tempo, não mostra as transições como se fossem realidades absolutas. Tal desprezo se apoia na ocultação dessa ética e sendo compensado por ornamentos como vestimentas, esportes, exaltações da vida, mas que não substituem ou não preenchem essa lacuna. A exploração dos homens começa com a exploração dos animais. Homens se ocupam desses animais atuando como uma ferramenta de dominação. E que acabou incluindo os humanos que se ocupavam de cuidar dos animais. Alguns homens, nesse processo, se tornaram mestres, especialistas no cultivo da terra e no trato dos animais. Isso gerou alguns privilégios para estes homens, mas não superou a distância que o esquema da sociedade, que as relações de classe dominavam naquele momento. Só abriu um respiro, onde os seres dominados podiam aspirar a algumas pequenas vantagens na vida cotidiana. O capital não constrói, ele mata tudo em volta dele. Ele gera vazio ao crescer. Produz e se reproduz. A culpa é quase sempre atribuída aos ricos, aos burgueses, deixando de lado o modo de funcionamento do capital, a engrenagem do sistema. A linguagem técnica dos especialistas torna inútil, se não incompreensível, esse diálogo que cercava a burguesia, protegendo-a, garantindo assim tanto a sobrevivência própria como da própria burguesia. Fato que não impediu a grandeza de alguns desses especialistas que se notabilizaram ao longo da história, entretanto, sem questionamento da ordem social que os colocava como dominados, embora privilegiados. O capital mata a riqueza social ao produzir riquezas privadas, bem como privilegia o indivíduo privado. Ele prestigia o indivíduo privado.
Tanto a arquitetura como o arquiteto capitulam diante do incorporador, aplicador do dinheiro. Um erro comum é a personalização do capital, que não existe como fatalidade, mas aparece como relação social imposta e concedida. E consentida. Para mudar essa relação, não basta substituir as pessoas. O sistema se perpetua na medida que ele se reproduz. O informacional, as informações, permitem detectar apenas detalhes, mas não conseguem entender a engrenagem por trás da produção desses detalhes ou na atuação desses especialistas. Assim, o sistema é como uma célula. Esse processo é como uma célula que é incapaz de compreender o funcionamento do corpo. Assim, o autor cita o empobrecimento do terceiro mundo como produto necessário para manter a abundância relativa do primeiro mundo. Essa é uma armadilha da qual há inúmeras tentativas de compreensão e se desvencilhar dessa relação de dominação do terceiro mundo pelo primeiro mundo, mas que, segundo Lefebvre, passam ao largo ou passam na superfície do problema que é o sistema, que é a ordem social embutida na convivência do cotidiano. As guerras não podem ou não devem ser lidas como crueldades de alguns dirigentes. Continuam sendo expressão da necessidade do próprio sistema social. A consciência política hoje carece de prestígio e lucidez, falando dos acontecimentos presentes que devem passar por uma nova linguagem sobre o império do social. Aqui termina o capítulo 6.